Queridos amigos, muito boa noite a todos. Eu sou Ramon, trabalho no Solar Meninos de Luz, e é com grande alegria que nós estamos aqui hoje fazendo esse encontro, iniciando esse ciclo de lives, né, que foi patrocinado pela nossa querida parceira Sol de Janeiro. A ideia começou, né, quando a Sol de Janeiro ela quis fazer um evento, né, e perguntou como é que eles poderiam ajudar no desenvolvimento dos nossos alunos, dos familiares, das pessoas que seguem o Solar, em homenagem ao mês da mulher. Né? A Sol de Janeiro é uma empresa hoje que fabrica uma série de cosméticos, né, está sitiada em Nova York, nos Estados Unidos, e aí a gente chegou à conclusão de que o mês da mulher seria uma ótima oportunidade para a gente iniciar essa parceria e principalmente poder trazer para toda a comunidade solar essas reflexões tão importantes, né, sobre o feminismo, sobre o papel da mulher na atualidade, né, sobre os desafios que a mulher vem enfrentando e principalmente essas lives não são direcionadas somente para as mulheres, mas para todo mundo, porque afinal de contas, né, a consciência ela também tem que se estabelecer nas mentes de nós, homens, das mulheres, da sociedade como um todo. Né? É o pensamento da sociedade que tem que desenvolver junto, a ponto de perceber mais direitos, a entender, né, os valores, a igualdade, né, e tudo isso que a gente vem trabalhando para tornar a sociedade uma sociedade melhor para todo mundo. E agora eu vou convidar, então, as duas palestrantes da noite para essa live, que é a professora Marcela Albani, que já foi professora do Solar Meninos de Luz, e também a Janaína Gama, ambas para falarem do tema, esse tema de hoje, que é tão debatido, né, que gera tanta dúvida, gera tanta curiosidade, que é sobre o feminismo. Então, Marcela, bem-vinda, Marcela. Obrigada, Bem-vinda, Janaína. Tudo bom com vocês? Tudo tranquilo. Boa Olá. noite, Janaína. Boa noite, Ramon. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. É um evento especial, como o Ramon falou, eu fui professora do Solar por 3 anos, trabalhei firmemente ali como professora de História na educação básica, uma instituição que eu tenho bastante carinho, né, porque me formei professora, me tornei professora de História ali no desafio da sala de aula, trabalhando tanto com os anos finais, como também com o ensino médio, e também em oficinas, né, Ramon? Não sei se o Ramon se lembra lá das oficinas de gamificação, de tecnologias digitais. Então, assim, é uma alegria muito grande poder hoje dividir esse encontro com a Jana, que eu conheci por conta do evento, e também com o Ramon e todos os nossos amigos, parentes aí, presenças marcantes na nossa live. Ótimo. Oi, que maravilha. Obrigada mais uma vez, Ramon, pelo convite. Obrigada para o Solar também por estar aqui. Marcela, muito bom te encontrar aqui. Eu tenho certeza que o debate vai ser bem bacana. Tá. Eu só quero falar para quem não conhece vocês, qual é a formação de vocês. Marcela, você é professora de História, foi professora de História no Solar. Você é historiadora. Isso, eu me formei em História pela UFRJ, bacharelado e licenciatura, fiz o mestrado em Educação, doutorado em História, mas na linha de ensino D, e atualmente estou fazendo o meu pós-doutorado em Educação na Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu transito ali na área do ensino de História, que é essa zona de fronteira, né, entre o conhecimento histórico e os saberes pedagógicos e a educação. Então, estou nessa linha tênue aí, dividindo e aprendendo, compartilhando também um pouquinho dessa experiência de pesquisa. Maravilha. E Jana? Então, Ramon, ai meu Deus, minha história é um pouco enrolada. Eu fiz letras, depois eu fiz direito, e no meio, depois de fazer isso tudo, eu resolvi fazer um mestrado em políticas públicas em direitos humanos, uma pós em direitos humanos, sobre gênero e sexualidade também, e atualmente sou doutoranda em política social. E esse tema que a gente vai falar aqui, ele tem a ver com o meu trabalho. Eu sou consultora de diversidade e inclusão. Ótimo. Consultora de diversidade e inclusão, inclusive, hoje as empresas estão muito preocupadas com isso, né? Em tornar o seu quadro de funcionários o mais diverso possível, né? Já tem esse entendimento de que quanto mais diverso é o quadro de funcionários, maior é a capacidade de atuação dessa empresa no mercado, né? E atingir um público maior também, né? Então, hoje, diversidade, eu acho que é o grande tema aí, né? E a gente trabalhar, claro, né? A igualdade da mulher no mercado de trabalho
tem super a ver com diversidade. Bom, hoje o nosso tema, então, é sobre o feminismo, né? Uma pergunta que eu quero começar fazendo, né, é o seguinte: muita gente não entende o que é feminismo pelo que eu vejo por aí, né? Muita gente pensa que o feminismo é o contrário de machismo, né? A gente sabe que o machismo ele dá uma importância maior ao homem do que à mulher, ou melhor, um poder maior ao homem do que à mulher. E muita gente fala, ué, então quer dizer que eu vou tirar o poder do homem para entregar para a mulher? E aí, né, fica naquela coisa. Então, quem quer começar a responder? Acho que Jana, o que é feminismo? Ramon, vamos lá, já mandou a pergunta mais difícil, né, para mim, né? Vamos lá esquentar esse debate. Realmente, as pessoas deturpam esse conceito, né? O machismo, na verdade, é esse sistema mesmo em que diferencia homens e mulheres, né? São ideias, conceitos que estão vigendo, né, em nossa vida já há muito tempo, na vida da sociedade como um todo já há muito tempo. Então, há muito tempo, as mulheres valem menos do que os homens, né, do ponto de vista social, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista do mercado de trabalho. Ser mulher é ser menos importante para a sociedade, ainda hoje. Então, ainda hoje o machismo, que é essa diferença entre homens e mulheres, é muito grande. O que o feminismo se propõe? O feminismo é um movimento que propõe justamente o contrário, mas não o contrário no sentido da mulher ser superior ao homem. O feminismo ele busca, na verdade, a equidade de oportunidades, né? A equidade de acesso a direitos, né? Porque o que a gente percebe é que essa balança está desigual. Ela sempre chega assim. O que o feminismo quer é fazer isso aqui. Opa, tô torta. É equilibrar essa balança. Ô, Jana, você falou em equidade e não igualdade. Essas duas palavras têm uma diferença. Qual é a diferença entre a igualdade e a equidade? Porque você falou que o feminismo ele luta pela equidade de direitos. Qual é a diferença? É uma diferença bem simples, tá? Embora no dia a dia ela não seja aplicável, né? As pessoas não percebam. Mas qual é a diferença? Na igualdade, você não considera as diferenças entre as pessoas. Na equidade, a gente considera as diferenças. Então, e por que é importante a gente considerar as diferenças? Porque nós somos diferentes. Só a gente se olhar aqui, a gente percebe as nossas diferenças. E são diferenças que vão gerar maior ou menor acesso a direitos, à saúde, à educação, ao mercado de trabalho. Então, por isso que a equidade é importante, porque ela faz com que a gente enxergue essas diferenças. Quando a gente, por exemplo, a gente diz que a pandemia atingiu todo mundo, e que está difícil de arrumar emprego para todo mundo, a gente sabe disso. Mas o que é a igualdade pensar? Então, a gente vai aumentar o número de empregos para todo mundo. Mas o que a equidade diz? Não é isso não. Você tem que olhar as diferenças, porque a taxa de emprego acaba sendo maior para as mulheres, por exemplo. Então, assim, se você não tem essa lupa de considerar as diferenças, você não vai tratar essa ausência de diversidade dessa questão. E você vai continuar excluindo determinadas pessoas, no caso das mulheres. Ou seja, não é você tratar todos iguais, é você tratar, sim, as pessoas, para trazer um determinado equilíbrio para a sociedade, você tem que tratar as pessoas de maneira diferente para promover o equilíbrio ou para exatamente essa igualdade que a gente fala. É como se fosse uma bicicleta. Não adianta a gente fornecer uma mesma bicicleta. Vamos supor, para mim, para você. Quem me conhece, te conhece, sabe quanto você é um homem alto. Eu tenho 1,55 m. Não basta me dar a mesma bicicleta. Esse seria o mesmo acesso ao direito. Tem que adaptar essa bicicleta. Vai ter que dar para mim, vai ter que ser diferente da bicicleta. Exatamente, senão a gente não vai conseguir andar. A igualdade é que nós dois andemos de bicicleta, mas a bicicleta que é oferecida para mim não é a mesma para você. Exatamente, senão eu não vou conseguir andar, nem você. Por exemplo, né, nós estamos... nós temos, se a gente pensar nisso para países, né, ou se a gente pensar em localidades do Brasil, né, o ensino, muitas vezes, ele é oferecido de uma forma num lugar, de uma forma em outra. Ou, por exemplo, quando a gente fala, né, que o Solar ele funciona muito por causa da educação integral, né, que a educação integral, dentro desse nosso contexto, né, no Rio de Janeiro, né, ele é uma educação mais indicada, né, pelas diversas razões. Assim como tem uma figura muito interessante sobre equidade, que mostra garotos ou crianças de tamanhos diferentes querendo assistir um jogo por cima de um muro, né? E aí, como o mais baixinho, ele não consegue alcançar o muro. O médio, se ele pular, ele consegue. O mais alto conseguiria. E aí eles colocam, na verdade,
bancadas de tamanhos diferentes para que eles consigam subir e ver o que está acontecendo depois, né, do muro. Então, eu acho que é mais ou menos essa imagem, né, que eu acho muito legal. Eu achei bem didático, Ramon. Desculpa te interromper, mas só fazendo um comentário também, que você falou da diversidade regional, né? Eu sou do Rio de Janeiro, no momento eu estou na cidade de Colorado do Oeste, interior de Rondônia, junto com a minha irmã. Já morei na cidade de Curitiba, já transitei em algumas cidades trabalhando, e a gente vê o quanto o nosso país é diverso e o quanto esse próprio debate que a gente está realizando juntos aqui, ele vai ter alcances também distintos. Muitos de nós trazemos pré-conceitos ou noções arraigadas e estamos aqui de igual para igual debatendo sobre isso. Né? Acho que a Janaína também, eu, você, a gente tem essa perspectiva de somar, né? De acrescentar para que cada um aqui que está presente nesse encontro possa refletir sobre esse tema, inclusive num dia histórico, né? Que é o Dia Internacional da Mulher e que é um dia de luta política, né? De tudo isso que a Jana foi trazendo aí. Então, que cada um de nós aproveite esse momento para reflexão. Eu acho que o espaço da live, enquanto espaço formativo, inclusive para os nossos alunos, é exatamente para trazer esse debate, né? Inclusive chamando as pessoas aqui no chat para que possam dialogar entre si e lançar também, às vezes, referências de livros, referências de outras lives que tenham abordado esse assunto, referências de estudos que possam contribuir e somar para todos os presentes. Marcela, aproveitando a sua fala, eu queria passar para a próxima pergunta. Eu vi há um tempo atrás uma série chamada Anne com E. Acho que não sei se vocês já assistiram uma parte, né? Essa série é uma série que está no canal de streaming super acessado. E ela mostrava que a Anne, quando ia crescendo, ela gostava muito de ler, muito de estudar, mas ela não era incentivada pela família dela, ou melhor, pela sociedade em volta a estudar, porque estudar não era uma coisa que menina fazia naquela época. A gente está falando, talvez, do início da década, no início do século XIX. Então, a gente está falando de uma coisa muito recente, a gente está falando de ontem, né? A gente está falando de ontem. As mulheres não eram indicadas a estudar. Outra série, eu lembro que as mulheres não votavam em muitos países. Não era considerado o voto das mulheres. Mas não podiam votar, não tinham esse direito de votar, né? Então, na verdade, eu vejo que em todas essas épocas, os movimentos chamados, então, movimentos feministas, né, lutavam para que as mulheres também tivessem voz, né? Quando foi que começou essa história? Quando é que a gente pode dizer que começou o movimento feminista? Vamos lá, né? Você me desafia agora como historiadora que sou. Acho que a gente pesquisou, né, Jana? Estudamos bastante, tivemos alguns encontros aqui focados em estudo mesmo, em planejamento. E eu gosto muito, Ramon, de uma historiadora chamada Joana Maria Pedro. E ela tem um podcast que está disponível no Spotify para depois quem quiser escutar com calma, né, como forma de pesquisa. Eu vou disponibilizar aqui no podcast para o pessoal. Perfeito, obrigada. Se chama História do Feminismo, História, Vertentes e Objetivos de um Movimento. Compreendendo, inclusive, que o feminismo ele precisa ser entendido na sua pluralidade. A gente não está falando de uma vertente única, de algo homogêneo, né? E também entender que muitas mulheres, por exemplo, mulheres negras que não se sentem representadas pelo movimento feminista. Isso é muito importante ser dito aqui. Mas se a gente fosse historicizar um pouco esse processo, Ramon, a gente pode dizer, eu falo isso em diálogo com a Joana Pedro, essa historiadora, a gente vai lá para fins do século XIX, início do século XX, que a gente tem a reivindicação em prol do quê? Em prol dos direitos políticos das mulheres, né? Como você falou, a questão do voto, né? Dela poder votar, dela poder ser eleita, o que alguns vão chamar do movimento sufragista. Inclusive, teve o filme, não sei se vocês viram, As Sufragistas, se vocês acompanharam quando passou no cinema, se está disponível aí. E o movimento sufragista, então, visava o quê? O direito ao voto. Importante também, Ramon, didatizar isso, né, para que a gente compreenda que não foi o feminismo que trouxe a possibilidade da mulher trabalhar. As mulheres sempre trabalharam. Né? A luta do feminismo era que as mulheres pudessem ocupar determinados postos de trabalho que até então era vetado, ou seja, era proibido a elas. Né? Então, a gente tem essa primeira onda aí em fins do século XIX, início do século XX,
com essa pauta da reivindicação dos direitos das mulheres, né, como votar, ser eleita, ocupar determinados postos de trabalho. A segunda onda, que a gente poderia considerar ali depois do conflito da Segunda Guerra Mundial, lembrando, a Segunda Guerra Mundial termina em 1945, e o auge dessa segunda onda vai ser ali na década de 60, né, quando a gente tem uma efervescência política, cultural muito grande. E essa segunda onda, ela priorizou o quê? A luta pelo direito ao corpo, ao prazer, né, contra o patriarcado. Lembrando que é a época que a gente tem a pílula, que vem todo esse debate em torno da pílula. E é importante também a gente ressaltar aqui que o próprio movimento feminista, muitas vezes, ele mesmo usou de argumentos extremamente conservadores, dependendo do nosso olhar, e discriminatórios. Porque a pílula, os estudos em relação à pílula, ela veio também para que a gente pudesse conter populações afroasiáticas. A gente teve aí a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, onde a gente teve um contingente imenso de homens brancos sendo mortos e o branco não poderia se tornar minoria. Percebe como isso é contraditório? Quando a gente estuda história, a gente vai observando essas tensões, né, essas aparentes contradições. Então, tudo isso faz parte da nossa compreensão sobre esse processo. E para fechar, então, a terceira onda, né, a chamada terceira onda feminista ali dos anos 90 até o início do nosso século XXI, que foca principalmente na diversidade das mulheres, né, nas diferentes cores, etnias, nacionalidades, religiões e também as diferentes origens culturais. Tá? Alguns historiadores consideram que a gente estaria vivendo uma quarta onda feminista, principalmente ali com recorte, se eu fosse dar um recorte cronológico, 2015 para cá. Todas essas ondas feministas, elas são também carregadas de ondas conservadoras, a gente está observando isso hoje na nossa sociedade. E essa quarta onda feminista seria, qual é o foco? Que a gente tenha a garantia dos direitos. Direitos que foram ali por uma luta árdua, né? Se a gente está historicizando isso, a gente está vendo. Poderia citar vários nomes aqui, né? Simone de Beauvoir, que caiu aí, se a gente tiver alunos aí do ensino médio, Simone de Beauvoir apareceu na prova do Enem, por exemplo, há uns anos atrás. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Então, essa quarta onda feminista que vem mostrando também a força das redes sociais. Eu gosto muito de pesquisar essa área da chamada história digital. A internet, as redes sociais, elas têm um papel político primordial nesse tipo de manifestação hoje. Essas manifestações que estão na rua, mas que também estão na rede. Então, é claro que aqui, gente, a gente passa isso muito rápido, né? Não é uma aula de história, mas é um diálogo a partir do olhar histórico. É claro que isso precisa ser aprofundado, mas eu acho que eu tentei perpassar um pouquinho por essas diferentes ondas. Maravilha. Agora, Marcela, então a gente pode dizer que desde a primeira onda, quando as mulheres lutavam para serem inseridas no mercado de trabalho de maneira mais igualitária aos homens, vamos dizer assim, né, que fossem mais reconhecidas, porque houve uma discussão durante muito tempo se a mulher era tão inteligente quanto o homem. Aliás, talvez em muitos lugares do mundo ainda seja uma discussão hoje se o cérebro da mulher, se a mente da mulher é tão capaz quanto a mente do homem. Né? Já adianto, né, de antemão, que existem estudos científicos hoje de todas as áreas, né, mostrando que não há diferença nenhuma entre o cérebro da mulher e o cérebro do homem, portanto, os dois são perfeitamente capazes, né, de realizar quaisquer tarefas que dependam, né, obviamente, do funcionamento cerebral. A gente tem diferenças físicas, diferenças corporais, diferenças, né, de força, né, mas olhando em relação a todas as diferenças físicas, é uma menor parte, né, a diferença. Na questão da inteligência é a mesma. Então, a gente vem falando a luta da mulher para ser reconhecida em postos de trabalho, sobre os direitos da mulher, que você falou que uma das ondas, na verdade, uma das mais modernas, é a garantia dos direitos, né? E de uma maneira geral, a gente pode dizer assim que na nossa cultura ainda existe muito machismo, né? A gente percebe que o lidar com a mulher, por exemplo,
a mulher, ao mesmo tempo que é considerada mais frágil, né, ela, pelos homens, é considerada muitas vezes também como aquela história de a mulher entra primeiro, eu tenho que abrir a porta para a mulher, né? Eu vou pagar a conta porque eu estou com uma mulher, né? Então, assim, a mulher, de uma certa forma, usufrui de regalias, cuidados especiais, né, em troca de ser considerada também menor, ou melhor, as duas coisas estão muitas vezes andando juntas, né? Ela é considerada menor por um determinado momento e, por um outro momento, é considerado como uma posse, talvez, né? Jana, como é que a gente pode ver isso hoje? Assim, na verdade, até antes da gente talvez abordar esse assunto, tem mais uma definição importante. O que é ser mulher? Qual é a definição do gênero mulher? E aí a gente entra nessa questão sobre... Aqui perguntinha, Jana. Ai, que é sua, Jana. De novo, você tá parecendo um show do milhão. Isso aqui não é live do Solar com o Solar de Janeiro, é show do milhão, né? Então, o que é ser mulher, Ramon? Na verdade, não existe uma fórmula, né? Não existe um jeito de ser mulher. Na verdade, eu acho que o dia de hoje deveria ser o dia das mulheres, não o dia da mulher. Porque ser mulher é uma diversidade. Se a gente, só olhando aqui nós duas aqui, olha como somos diferentes, embora sejamos brasileiras. Então, esse olhar sobre essa diversidade feminina que é importante, que a Marcela trouxe no debate dos movimentos, né? Os diversos tipos de feminismos, né? Os diversos tipos de luta que existem, que são importantes ser considerados, porque cada mulher tem uma necessidade diferente. No Brasil, por exemplo, quando a gente pensa na pauta de violência doméstica, existem muitas mulheres que sofrem violência doméstica aqui no Brasil, mas quando a gente faz um recorte, por exemplo, de raça, as mulheres negras são as que mais sofrem violência. Então, assim, mais do que as mulheres brancas. Então, não existe uma explicação, então. Exatamente. Dentro do que é ser mulher. Exatamente. Né? Exatamente. Existem grupos de mulheres que sofrem maior pressão, maior preconceito, maior discriminação social. Peraí que eu tirei a Jana aqui sem querer. Pronto. Eu pensei que eu tivesse caído. De novo. É só a gente pensar, por exemplo, mulheres com deficiência. Eu consigo andar livremente por Copacabana. Eu fico imaginando uma mulher numa cadeira de rodas, por exemplo, uma mulher com uma deficiência visual. Somos mulheres, mas temos necessidades, características diferentes. Da mesma forma que os homens também. Os homens não são um bloco monolítico único. Sim. Os homens também são diferentes, sabe? Então todo mundo fala, homem é tudo igual. Não. Meninas, os homens não são todos iguais. Sinto me informar, mas não são. Assim como as mulheres também não são, né? E quando você traz esse debate da mulher ser frágil, da mulher ser forte, da mulher que às vezes é forte, é considerada masculinizada, isso tem tudo a ver com gênero, né? Essa noção de que existem papéis, na verdade existem de fato papéis construídos socialmente daquilo que é ser homem, daquilo que é ser mulher na nossa sociedade. Então, tradicionalmente, se mulher é ser meiga, é você falar baixo, é você sentar de perna fechada, é deixar que te cortejem, né? Que abram a porta para você, que pague a conta, que você não tome iniciativa, que você não seja independente muitas vezes. Então, e por outro lado, o que é ser homem de forma tradicional? É ser corajoso, é ser forte, é tomar iniciativa, não, assim, ser uma mulher que insinuar para você, é você seguir em frente, ainda que você não queira, é não negar fogo, é não chorar. Imagina, homens não podem chorar. Olha quantos adoecimentos, né, Janaína? A gente vê em função dessas imposições. E aí eu não sei se a gente tem colegas aqui presentes que sejam da área de psicologia, por exemplo, que é muito importante quando a gente fala do trabalho da sala de aula. Quantas manifestações de adoecimentos emocionais se dão em função disso que a Janaína está colocando, né? De que o homem não pode chorar, ou que a mulher tem que estar maquiada o tempo todo, tem que estar com a unha feita. Não é ser contra isso, gente. Veja bem, até estou com minhas colas aqui, ó, os livros que abordam essa temática. A Chimamanda Adichie é uma referência, né, de autora que vai discutir sobre isso no livro Para Educar Crianças Feministas, em vários vídeos dela que estão disponíveis no YouTube, e que a gente precisa ouvir, parar para escutar, que não é ser contra, nada contra a mulher usar maquiagem. O problema é quando isso se torna impositivo. Né? Então, a gente exclui... obrigatório.
A Exatamente. mulher precisa ter os modos X, precisa usar maquiagem. Eu vejo as mulheres reclamando. A mulher precisa estar sempre depilada, precisa estar sempre muito bem assim, precisa estar sempre muito bem assado, né? E isso virou uma imposição. Ou seja, Exatamente. é quando vira uma obrigação é que a gente começa... que aquele grupo que se sente pressionado a ser obrigado a ser de uma forma é que começa a questionar. Eu falei assim, opa, peraí. Assim como você, Jana, falou né, agora sobre homem não chora, né, sobre os papéis do homem e da mulher na sociedade. Eu fiz agora uma pós em psicologia positiva e cada vez mais a gente vê que tanto o homem quanto a mulher, ambos, têm a sua energia masculina e feminina. E o ideal é que tenhamos isso em equilíbrio, todos nós. Então, o que a gente chama, que na verdade a gente nomeia, né? Sentimentos são femininos, sentimento é humano, né? Sentimento é de todos os humanos, ele não é feminino, né? Então, quando a gente busca desenvolver, né? Ou deixar simplesmente estar presente, né? A porção masculina e feminina na atuação, né? Que a gente está em mais equilíbrio. Eu me lembro que o meu irmão, há pouco tempo atrás, eu tenho 2 sobrinhos por parte desse irmão, e um dos sobrinhos pediu um fogãozinho de presente, né? Um fogão porque ele queria fazer comida, ele queria cozinhar. E meu irmão falou assim, claro, vou. E aí quando ele foi na loja comprar o fogão, na hora de embalar, o meu irmão, ainda na questão, pediu para colocar um papel azul, que era o presente de menino. Eu falei assim, mas você vai dar o fogão para um menino? Eu falei assim, meu filho pediu, mas fogão é presente de menina. Aí ele, não, homem também não cozinha, né? E aí essa foi a pergunta dele, eu falei, qual é? Eu não estou incentivando o meu filho a nada só porque eu estou dando um brinquedo para ele. Ou seja, as brincadeiras, elas são universais, elas são de menino e menina, elas não vão definir a sexualidade ou o gênero, né, daquela criança. E isso é muito interessante, como essa percepção já está cada vez mais desenvolvida, né? Mas o quanto isso ainda é muito forte, Ramon, porque isso vai influenciar nas nossas escolhas futuras. Porque se as meninas crescem envolvidas nas tarefas de cuidado da casa, cuidado com a família, cuidado com a boneca, ela cresce achando que isso tudo é muito natural. E para o menino, isso não é naturalizado. O menino não cresce brincando com uma boneca, cuidando da cozinha, mas quando ele chegar na fase adulta, se ele quiser ser pai, ele vai brincar com uma boneca viva, ele vai ter que cuidar da casa, certo? Então, assim, é importante a gente... muita coisa está mudando, concordo com você, mas é sempre importante a gente reforçar o quanto a gente precisa cuidar desses momentos, desses espaços, porque isso vai influenciar lá na frente, na hora que a menina ela vai escolher entre fazer psicologia e engenharia, às vezes ela vai preferir escolher psicologia, porque psicologia tem a ver mais com cuidado do que engenharia, que tem a ver mais com matemática, né? E eu estava até conversando aqui antes do nosso bate-papo, que existem pesquisas que demonstram que a partir dos 6 anos as meninas não são estimuladas a estudar matemática e, de fato, elas acham que matemática não é para elas. E isso acaba descambando aonde? Em poucas mulheres nas áreas que exigem matemática, engenharia, ciências, etc. O Ramon trouxe exemplos muito próximos, porque esse debate, né, gente, ele está no nosso cotidiano, ele está dentro da nossa família, ele está na nossa aula, ele está na nossa vida, no trabalho, seja onde for. E já que o Ramon trouxe esse exemplo, né, familiar, eu cito aqui irmãs minhas que estão presentes aqui no encontro também. Minha irmã Luísa, por exemplo, que fez engenharia naval e que passou por isso muito de perto, né, de ter que lidar com esse machismo ali entranhado na estrutura, né, do seu local de trabalho, do seu local de estudo. Até hoje, isso é uma luta, como a gente começou falando, isso é uma luta diária. E o papel, e eu vou defender aqui, né, como professora de história, é a gente desnaturalizar isso. Nem sempre foi assim, isso não precisa ser assim, a gente tem pela frente uma possibilidade de escrever uma outra história. Né? É papel da reflexão, da formação da consciência histórica, esse tipo de debate. Né? Você falou também, acho que foi, a Jana falou, né, sobre as mulheres com deficiência. A minha outra irmã também, a Flávia Albani, que está aqui presente com o perfil do Juntos pela Inclusão Social, que tem feito um trabalho de escuta, né, muito importante, atuante mesmo nesse sentido, de trabalhar com a inclusão, né, de ouvir quais são as dificuldades que mulheres com deficiência passam na nossa sociedade, o que elas estão enfrentando. Então, é até um momento aqui, né, de
Eu que venho de uma família, de uma linhagem majoritariamente feminina, eu acho que eu sou fruto disso, né, das minhas... A cultura africana trabalha muito com essa ideia da ancestralidade, né, nós temos que reverenciar aqueles e aquelas que nos precederam para que a gente também transforme, né? A época, por exemplo, da minha avó era muito diferente da possibilidade de estudo de trabalho que eu tenho hoje. Vejam quantas coisas se transformaram. E isso, Ramon, eu acho essencial da gente levar para o nosso momento da aula de história. Claro, não apenas da aula de história, né? Qualquer área de conhecimento pode e deve abordar esse tipo de pontos que a gente está trazendo aqui. Mas é justamente de trabalhar, e eu estou vendo que temos alunos aqui presentes, que a gente pode escolher a profissão que a gente quiser. Por mais que a gente saiba que a gente vai enfrentar resistências, a gente está nessa rede de solidariedade, né, de resistência, se apoiando para poder transformar isso em algo menos duro, né, em algo menos difícil. Não que vá ser fácil, mas estamos no processo. Tem uma coisa muito interessante que a gente escutava sempre, eu, quando era mais novo, escutei ainda muito, que lugar de mulher é na cozinha, quando principalmente alguém queria diminuir ou falar que a opinião era menos importante, nas brincadeiras, o lugar de mulher é na cozinha, né? Hoje, essa frase foi mudada, né? Hoje essa frase é lugar de mulher é onde ela quiser. Mas o mais interessante é que eu percebo, né, que com a conquista da mulher, que ela pode querer ser mãe e ser uma pessoa para cuidar do lar. Isso é legítimo. Ela pode querer isso, né? Ela pode querer também dedicar a vida dela numa grande empresa, ser uma CEO, ser uma pessoa completamente voltada para o mercado de trabalho, né? Ou seja, a gente pode escolher. E aí, quando a mulher ela conquista esse olhar, que o lugar de mulher é onde ela quiser, naturalmente toda a sociedade repensa nisso também. Lugar do homem também é onde ele quiser. Eu conheço famílias que são estruturadas que, por algum motivo, levou a mulher tá trabalhando e o homem que está cuidando de casa com as crianças, né? Por um período, ou que seja por muito tempo, pouco tempo, não importa. A questão é que o arranjo familiar não necessariamente vai seguir uma ordem imposta anteriormente nos papéis de gênero, né? Que, na verdade, isso hoje caiu por terra. Pelo menos é o que está todo mundo vendo, que não precisa estar, né, marcado o papel de quem, né? O que cada um vai fazer. Que, na verdade, nós somos seres diversos e podemos explorar tanto no mercado de trabalho, na vida, né, as diversas formas de atuação, né? Agora, eu vou perguntar para a Marcela, depois eu quero voltar para a Jana, que eu não esqueci daquele negócio, hein, sobre a coisa de abrir a porta do carro e essas coisas de hoje. Mas eu quero perguntar para a Marcela o seguinte, o que não é feminismo? Porque a gente vê um monte de coisa aí que a gente fala assim, caramba, mas será que está certo interpretar dessa forma, né? Então, Marcelo, o que não é feminismo? Só pergunta fácil, né, Janaína? Algumas estavam combinadas previamente, outras estão assim, ao vivo e a cores. Vamos lá. Então, Ramon, eu entendo que... também pode colaborar, obviamente, né? Vamos fazer para as duas. Então, e o pessoal aí no chat também. Eu entendo que o feminismo, enquanto luta política, ele não é um espaço de extremismos, ele não pode ser um espaço de radicalismo, tá? Ele tem que ser, como já foi colocado aqui, essa perspectiva de igualdade valorizando a diferença, né? Como a Janaína já muito bem apresentou aqui, a gente tem características físicas, né, distintas. Agora, a gente está... É o conceito, né, que vocês trouxeram lá no início, da diferença de igualdade para a equidade. Então, Marcelo, eu entendo... Oi? Desculpa fazer uma pausa, porque senão vai passar muito tempo. Você me disse que é um movimento político. Eu sei que você não quis dizer que é um movimento partidário. Ele não é um movimento de um partido específico, né? Perfeito. Mas por que você chama o feminismo de um movimento político? Eu acho que é muito importante para falar isso para as pessoas que estão nos escutando, senão a gente passa sobre isso e fica, então quer dizer que é na política que esse movimento acontece? E não é isso que você quis dizer. Então, o que você quis dizer quando você falou que é um movimento político?
Eu entendo que política é tudo que nos cerca, né? Desde o que está próximo a gente, seja no nosso condomínio, na nossa residência, seja dentro da família. A política ela não é um conceito que se restrinja ao partidário, né? A gente está trabalhando com uma noção ampla de política, que envolve a discussão sobre cidadania. Então, por isso que eu entendo o feminismo enquanto luta política, porque não é só no momento que eu vou lá eleger o meu candidato, mas no momento que eu estou no meu dia a dia. A gente faz política o tempo todo, né? E aí, Ramon, eu entendo que o feminismo que a gente está defendendo aqui, dentro dessa perspectiva humana, né, e humanizada, você falou muito bem do objetivo pedagógico, né? Eu trabalho, conheço de perto, estou vendo a Isabela aqui presente, o trabalho de perto que o Solar, acompanho de perto que o Solar desenvolve, essa ideia da educação integral, essa visão do todo, essa visão holística, que vai trabalhar não apenas com o conteúdo direto, mas também com as emoções, né, com essa visão mais ampla do ser humano que está sentado ali na cadeira de aluno, né? Então, a gente está trabalhando com achar esse caminho do meio. É claro que tem caminhos que vão inclinar mais para uma bandeira que a gente poderia taxar de radical, e eu não estou falando isso para julgar ou criticar, mas o feminismo que a gente está defendendo aqui, dentro dessa perspectiva humana, é defender o ser humano. Parece um pouco óbvio isso que eu estou falando, mas não é tão óbvio quando a gente vai para a nossa vida do dia a dia. Tá? Então, entendo que a Larissa está colocando, né, que viver é um ato político. A gente pode dialogar aqui com o ensino de história, o ensino de filosofia, o ensino de sociologia. Eu vou aproveitar também esse momento para trazer uma fala muito importante do Wagner, né, que ele lembra, Ramon, das propagandas, né? Quantas vezes as propagandas, se a gente for trabalhar com fontes históricas, ressaltam essa ideia ligada à mulher, ligada a um símbolo sexual, até hoje. Propagandas de cerveja, não vamos aqui falar de marcas para não polemizar, mas vamos lembrar de propagandas de cerveja. Até hoje isso é uma permanência, isso está entranhado, e é preciso romper isso. Assim como a Luciana Tavares também, minha grande amiga que está aqui presente, falou coisas que a gente escuta, né? Ah, você já sabe cozinhar, você está pronta para casar. Eu falei, isso no meu caso, então, poxa, já era, eu sou um caso perdido, porque eu não sou bom em cozinhar. Né? E essas frases, o que essas frases aparentemente sem maldade querem dizer? Volto a dizer, a gente não está aqui julgando as pessoas que reproduzem, a gente está aqui tentando desnaturalizar esse tipo de colocação, como você disse. Por que a menina tem que ser sempre com rosa e o menino sempre com azul? A Chimamanda disse, nesse livro que eu citei, Para Educar Crianças Feministas, ela questiona muito isso, né? Quem foi o gênio, de uma forma irônica, o gênio do marketing que colocou isso na cabeça das pessoas? Qual é o sentido disso? E veja como isso é presente no dia a dia, até hoje, né? Até se a gente pensar na forma de se vestir do homem e da mulher, que foi uma construção cultural ao longo dos anos em várias sociedades, e é diferente, muito diferente, né? Há 2000 anos atrás, que a gente, né, e milhares de anos atrás para agora, como é diferente a forma que a gente se veste. E o que é do gênero masculino e do gênero feminino sempre mudou, né? Eu costumo dizer assim, né? Uma vez estava conversando com um amigo, né, que estava defendendo um conceito, e eu perguntei assim, ok, Deus, quem foi que fez o homem e a mulher? Aí ele, foi Deus que fez o homem e a mulher. Ok, quem foi que fez a roupa do homem e da mulher? Aí ele, o homem. Eu falei assim, então, se é o homem que fez, isso é mutável. Assim como quem destinou as cores, né, quem escolheu que rosa era de mulher e azul é de homem, fomos nós que definimos isso. Portanto, isso vai mudar com o passar do tempo, porque, né, o que é humano, né, nas nossas relações sociais muda, né? Muda com a cultura, muda com o tempo, com o entendimento, a gente vai progredindo e vai transformando as coisas, né? Entendendo de forma diferente. Jana, você agora, o que não é feminismo para você? Ramon, só uma curiosidade, essa questão do rosa e do azul, antes era o contrário, porque o azul era ligado as meninas usavam azul porque o azul era o manto da Virgem Maria. Então, o azul estava ligado à pureza, à calmaria, à suavidade. E o rosa, por estar mais próximo do vermelho, que é uma cor que geralmente está ligada a sangue, à guerra,
uma cor mais enérgica, estava ligada aos homens, aos meninos. Na verdade, no fundo, assim, essa discussão é um pouco ainda controversa, porque as crianças, na verdade, elas não tinham cor, elas não usavam nem rosa nem azul, mas essas cores eram diferenciadas dessa forma, por exemplo, na época medieval. E foi nos Estados Unidos que teve essa reviravolta. Foi? Eles começaram a industrializar, vender, nada como capitalismo, né, gente? Nada como dinheiro para fazer. Aí tá a gente até hoje ainda comprando coisa rosa e coisa azul, fazendo chá de bebê, né? Aí com rosa e com azul. Mas o que para mim, o que não é feminismo, eu vou muito na mesma direção da Marcela. Eu acho que eu não concordo com os movimentos radicais. Primeiro, porque eu sou uma pessoa que trabalha com diversidade. E se eu trabalho com diversidade, eu trabalho com diversidade e inclusão. E para a gente incluir, eu preciso incluir todo mundo, até quem discorda de mim, até quem não concorde comigo, sabe? Então, movimentos radicais, para mim, eles não funcionam, porque eles acabam tirando pessoas desses movimentos. Seja qualquer movimento que seja radical. Então, o que você está dizendo é que o movimento feminista, dentro do movimento feminista, tem grupos de pessoas que podem agir de forma radical. Isso. Assim como qualquer outro movimento. Né? Assim como qualquer, porque nós somos humanos, então dentro de uma defesa de qualquer coisa vai ter um grupinho lá que vai ser mais extremista e vai, não, o que nós precisamos fazer... Seres humanos, né, Ramon? Nós estamos falando. Ok. Tá. Um exemplo, né? Um exemplo de radicalismo dentro do feminismo. A Marcela trouxe uma pauta que foi relevante, né? Porque a pauta inicial das mulheres, elas querem entrarem no mercado de trabalho. Mas isso para as mulheres brancas. O movimento inicial, ele excluía as mulheres negras. Porque as mulheres negras já estavam trabalhando há muito tempo. Sim. Você entende? Então, assim, e quando a gente pensa atualmente, por exemplo, existem movimentos feministas radicais que excluem, por exemplo, as mulheres trans, que não reconhecem mulheres trans como mulheres, por exemplo. Então, eu acho que o movimento social, se o movimento é social, para mim não faz sentido ter exclusão, ter cancelamento, né? Essa cultura do cancelamento, não faz sentido. Sabe? A gente precisa entender a outra parte, se aproximar da outra parte, tentar negociar e entender o ponto de vista dela. E é engraçado porque a gente está em 2021, 8 de março de 2021, e a gente ainda hoje precisa falar que mulheres possuem direitos. Né? Ainda hoje as mulheres não têm seus direitos reconhecidos, não têm seus direitos respeitados. Agora, já aproveitando para responder você, que eu sei que você vai voltar na pergunta de puxar a porta do carro, abrir a porta. A questão não é abrir a porta do carro, mas eu acho que é fixar papéis mesmo, sabe? Eu acho que a gentileza, no caso, tem que ser para todo mundo. Sim. As mulheres podem, sim, abrir a porta do carro para os homens, ou vice-versa. Acho que gentileza está faltando nesse mundo. Sim. Então, a questão é que essa necessidade é a imposição do papel. Essa é a questão. É a imposição do papel, Ramon, porque às vezes, assim, essa questão de dividir a conta, por exemplo. Isso, tem mulheres que... Eu ia entrar nisso agora a gente vai começar a falar sobre realmente... Né, o que o povo quer ouvir? O povo quer saber. Divide ou não divide a conta? Vamos fazer uma enquete. Não, e não então, mais, né? Eu acho que a gente pode abordar agora. Assim, as mulheres que queimavam os sutiãs. O que isso quer dizer? Por que elas queimavam os sutiãs? Né? Por exemplo, as mulheres que não gostam de se depilar. Um amigo meu estava recebendo em casa uma francesa e ele percebeu claramente, né? As francesas, muitas delas não se depilam. E é uma coisa absolutamente normal e aceitável, né? E isso em várias regiões do mundo, né? Porque é uma outra estética, ou porque elas acham, por que eu preciso fazer isso? Não preciso fazer isso, né? Então, assim, passando por essa coisa de dividir a conta, porque tem muita mulher que fala assim, eu quero os meus direitos iguais, mas na hora de pagar a conta, ela prefere que o cara pague e acha que isso é necessário e obrigatório, né? Então, e acho que isso faz parte dessa discussão desse momento aqui. Então, como lidar com essas questões hoje, né? Eu vejo, por exemplo, acho que outra parte é a questão da violência contra a mulher, que ela é muito grande, né? Aqui na minha rua tinham 2 moradores de rua, eles são casados, mas outro dia eu tive que realmente chamar as autoridades, porque são todos os dias, e quando a autoridade está chegando, ele foge, quer dizer, então a gente vê claramente que muitas mulheres passam por
por essa questão por conta da força, que é menor, né? Então, assim... Então, vamos falar um pouco dessas questões atuais. Isso né? tudo. Só disso tudo. Só isso tudo. 2 horas de live, né? Vamos ter 2 horas de live. Eu só queria, Janaína, fazer um apontamento ali, que o Ramon falou da queima de sutiã, e que, em realidade, não era apenas sutiã. A Joana Pedro, a historiadora que eu citei no início da live, ela aborda isso no podcast que a gente recomendou aí no chat, que era a queima o sutiã foi simbólico, né, de tudo aquilo que funcionava como forma de corroborar aquele discurso da beleza eterna, né, de que a mulher precisa estar jovem, bonita, de que o lugar da mulher é dentro de casa. E isso também não é à toa, né, como eu citei aí os grandes conflitos mundiais, Primeira Guerra, Segunda Guerra. A gente tem a própria Revolução Industrial, que foi feita por mulheres, crianças, né? A gente falamos aqui, a mulher sempre trabalhou. Então, após a Segunda Guerra, você tem, vamos dizer assim, um discurso de que a mulher precisa voltar para dentro de casa para que os homens reocupassem determinados postos de trabalho. Então, essa queima do sutiã, ela é simbólica, porque não é apenas do sutiã, a maquiagem, os espartilhos, tudo aquilo que representava forma de você corroborar esse discurso de que você tem que estar bonita, de que você tem que ser jovem, e percebam mais uma vez o quanto isso é contemporâneo, o quanto isso existe até hoje. Eu me lembro, Marcela, que quando eu chegava em casa, muitas vezes a gente chegava da rua, a primeira coisa que a minha mãe fazia era chegar, desabotoar, e era uma sensação de alívio muito grande quando ela desabotoava o sutiã, né? E eu vejo as mulheres repetindo isso sempre. Ou seja, eu entendo perfeitamente que esse negócio é desconfortável, né? Então, a questão uma coisa é a pessoa ser obrigada a usar e outra coisa é ela usar se ela quiser. Porque eu imagino que também tem situações que o sutiã acaba tornando a situação mais confortável, né? Obviamente, você vai fazer uma trilha, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma coisa, eu imagino que ali te dá uma sustentação, né, para o corpo feminino que é necessária. Mas essa obrigatoriedade que é a chave da questão, não é isso? Com certeza, porque é uma obrigatoriedade para homens e mulheres também. É óbvio que para a mulher essa obrigatoriedade ela é muito mais dura, ela é muito mais agressiva, porque o homem, por exemplo, está calor, ele pode tirar a blusa, tudo bem. E às vezes a mesma mulher andando de top na rua, isso causa estranhamento também. O homem não tem obrigatoriedade de tirar os pelos dele, ou de pintar os cabelos, imagina. O homem fica elegante com o cabelo grisalho. A mulher não, a mulher já fica envelhecida. Olha o peso que a gente dá para a questão estética. Isso tem a ver com o controle dos corpos, como a Marcela também trouxe aqui. Vocês, homens, têm muita liberdade, muito maior liberdade para fazer o que vocês quiserem, serem o que vocês quiserem, né? E a pauta feminista vem dizendo o seguinte: não, todo mundo tem direito a essa liberdade, isso é o que quer. Porque isso nos atrofia, sabe? Nos diminui, direciona para onde a gente precisa ir, os nossos sonhos também. Então, assim, os nossos medos, isso tudo é fruto dessas diferenças entre homens e mulheres. Então, eu acho que, assim, pagar ou não pagar a conta, diante dessa pauta que eu acredito sempre, que eu me considero uma mulher feminista, eu divido a conta. E muitas vezes eu pago a conta. Se a outra pessoa não pode pagar, isso não é com o parceiro, não, com um amigo, com amiga, com quem tiver comigo. Né? Porque isso é uma questão de empatia. Né? Eu acho que o movimento, às vezes a mulher ela tem essa postura de ela querer autonomia em outras partes, não querer pagar a conta, talvez porque ela ainda não tem entendido ser uma mulher feminista, porque nem toda mulher entende também o que é ser uma mulher, o movimento feminista. Porque essas diferenças, Ramon, entre homens e mulheres, eles perpassam a nossa vida de uma maneira que a gente naturaliza. Eu, por exemplo, só fui me dar conta quando eu comecei a estudar. Então, eu passei durante muito tempo sem perceber essas diferenças. O quanto essas diferenças me prejudicavam e prejudicavam os homens também. O quanto os meus relacionamentos eram melhores, né? É possível transformar, como a gente já tinha falado, porque hoje, no meu relacionamento, eu dou flores para o meu companheiro, não há problema nenhum nisso. Né? Eu posso pedi-lo em casamento, por que não? Eu acho que isso, às vezes, até a gente se sente estranho. Nossa, eu estou comprando flores, mas por que não? Então, é um processo da gente se desconstruir em primeiro lugar. Esse é um movimento muito necessário.
E como a Janaína, me identifiquei com a fala dela, que eu só fui percebendo algumas coisas estudando. Gente, a gente precisa estudar muito. Estudar é para o resto da vida. Eu lembro lá no Solar, né, Ramon, que os alunos perguntavam, professora, mas você não acabou a escola, você não parou de estudar? Não, gente, tem a faculdade, depois tem a pós-graduação, e o estudo é para o resto da vida, as leituras. A gente tem hoje autoras, mulheres aí fantásticas, a gente citou a Simone de Beauvoir, citamos Chimamanda Adichie, temos aqui a Djamila Ribeiro, que também está em alta aí nas redes sociais, fazendo trabalhos super bacanas, trazendo essa força, né, das mulheres negras, reivindicando via conhecimento. O conhecimento está aí, está à nossa disposição. A gente precisa estudar e estudar muito. Eu lembro, a Daniela Silva, que está presente aqui no chat, a gente teve uma conversa hoje de manhã, a Daniela trouxe perspectivas que mesmo eu, há 2 semanas aqui, lendo intensamente sobre feminismo, eu não parei para pensar. E isso é fantástico. E questionando sobre algumas noções arraigadas no nosso discurso aqui, né, apegado ao cronológico, a uma visão eurocêntrica, ou seja, né, que tem a Europa como centro, e a gente vai trazendo essas outras narrativas. Eu só pude conseguir perceber isso no momento que alguém vem e me fala isso, né? Então, o estudo, ele se dá também através do diálogo, e a gente precisa investir num diálogo respeitoso, amoroso, né, por que não? E que mesmo que a gente discorde, não há problema, desde que a gente tenha tranquilidade para falar pontos de vista. Agora, esse é um desafio para todo mundo, né? Ninguém aqui, tem horas que a gente fica, né, Janaína, um pouco exaltada com certos comentários que a gente vê nas redes sociais, que a gente escuta por aí. Mas é processo, é mudança gradativa de mentalidade, que é a mais desafiadora de todas, né? Eu vou aproveitar que é aqui a Juntos pela Inclusão Social, Flávia Albani. Ela falou, a sociedade nos impõe padrões estéticos, isso é sufocante e massacra. Flávia, nós teremos uma live sobre isso no mês da mulher aqui, com a Sol de Janeiro e Solar Meninos de Luz. No dia 22, a gente vai falar exatamente sobre padrões estéticos. E na semana que vem, no dia 15, a gente vai falar sobre a diversidade, né? Também sobre mulher e diversidade. Então, vão ser os temas que a gente vai abordar. E no último, que a gente ainda não divulgou, que a gente tem uma surpresa, mas a gente vai ter uma convidada especial, né, que eu já posso anunciar, porque ela já aceitou fazer, que vai ser a Andréa Natal, que ela foi a gerente do Copacabana Palace aqui, agora vai ser a gerente do Fasano, né, em Nova York, e a gente vai falar sobre empoderamento de mulheres. Ela vai ser a nossa convidada e as palestrantes vão ser a Isabela Maltaroli, que é, né, a diretora do Solar Meninos de Luz, nossa grande amiga, diretora, mulher incrível, empreendedora junto com sua mãe, né, Dona Yolanda, que fundou o Solar Meninos de Luz, e também a Alessandra Almeida, para falar sobre o papel da mulher, mãe, empreendedora, estudiosa também aí na sociedade. Então, gente, para finalizar, a gente já está aí com 52 minutos, temos só mais um tempinho, né, dentro do tempo previsto. O que vocês acham que hoje é o mais importante, né, de tudo isso que a gente falou, ou se ainda tem alguma coisa que vocês queiram falar, mas se a gente hoje fosse falar assim, um resumo pequeno sobre o que é o feminismo, a importância do feminismo, o que de tudo que a gente falou aqui, o mais importante para vocês, ou se alguma coisa que a gente não tenha falado e que para vocês seja importante? Eu vou até me repetir, Ramon, que é a mudança de mentalidade. Sim. Eu falei isso algumas vezes, eu falo e me escuto em primeiro lugar, porque em primeiro lugar a gente fala para a gente mesmo, né? E eu defendo que é isso, é a mudança, e para isso eu preciso estudar, como a gente também apontou, e eu preciso conhecer. Eu gosto muito de questionar, e questionar, perfeito. A gente precisa se questionar, isso está certo? De onde isso veio? O tempo todo. Né? Por que isso está acontecendo? Por que isso acontece dessa forma? Por que foi definido que é assim assado? Né? Sim. Por que a gente precisa? Porque tem coisas que são importantes. Por exemplo, né, quando a gente fala da necessidade da mulher que engravida ser dispensada com os seus direitos para tomar conta do filho para o desenvolvimento da sociedade, porque é importantíssimo, né, que a criança tenha a mãe, né, durante um determinado período, ali full time, em tempo integral. E quando a gente fala dessa preservação, a gente está falando de um interesse social, a gente está falando de um interesse da comunidade, de toda a sociedade, toda a humanidade. Né? Então, assim, esses direitos, por que é assim? Porque é necessário, né? Porque a gente está falando sobre um olhar maior humano. Né?
Agora, esses outros que são impostos e que a gente está aqui se questionando, eu acho que o mais importante é isso, é a gente perguntar por que é assim. Precisa ser assim, né? E olhar também para essas narrativas dessas mulheres, né? Não sei se temos alunos de graduação aqui, pós-graduação, mas se perguntar quantas mulheres estão presentes nas nossas bibliografias de cursos de graduação. Quantas mulheres nós estamos lendo, poetisas, né, ou poetas, alguns defendem que é poeta mulher, né? Nós estamos lendo. Quem são essas autoras? Essa narrativa no feminino plural. Eu gosto dessa ideia, esse feminino plural, esse nós, essa rede. E conhecer, eu gosto muito de uma iniciativa, usava bastante no Solar com os meus alunos, que é o site do Museu das Heroínas Sem Estátua. Já usei nas aulas no Solar e já usei também em oportunidades de trabalhar com a formação de professores. Esse site do Museu das Heroínas Sem Estátua, ele é fantástico, porque eles fazem uma série de levantamentos de mulheres que fizeram parte aí da nossa história. Inclusive, algumas que já foram até citadas aqui no chat, né? A doutora Anísia da Silveira, que revolucionou a psiquiatria no Brasil. Sim. A gente tem a jovem Malala Yousafzai, que também lutou e luta pelo direito da mulher, né, de estudar, de poder refletir, de ter acesso à informação e ao conhecimento. Quantas mulheres, Carolina de Jesus, que ganhou agora há poucas semanas o título de doutora honoris causa pela UFRJ, Federal do Rio de Janeiro. A gente já parou para ler a obra dessas mulheres? Para ouvir o que elas têm a dizer? Então, essa é uma pergunta que eu faço mesmo aí para o pessoal no chat, que a gente saia desse encontro hoje instigado a procurar essas referências, porque no Brasil a gente tem várias mulheres potentes, né, Jana, que contribuem para a nossa ciência, para diferentes áreas, né? E também, Ramon, para finalizar, então, a minha parte, lembrar de tudo isso que a gente está vivendo, gente. A gente está num cenário de pandemia e muito desse time que está aí de frente, lidando com a Covid, lidando com o atendimento, né, as pessoas que trabalham na área de fazendo faxina, fazendo limpeza, as pessoas que estão cuidando, né, a gente não está aqui hierarquizando profissões, todas elas são igualmente importantes. E elas têm muito a força e a potência dessas mulheres Brasil afora. Então, para que a gente se valorize em primeiro lugar, para que a gente crie essa rede de apoio, de solidariedade, volto a dizer, né, a cultura africana já traz essa perspectiva há muito tempo. Talvez nós, mulheres brancas aqui, isso seja novidade, a gente falar em sororidade, né, que é esse conceito da solidariedade entre mulheres. Mas muitas mulheres, né, que vêm desses saberes africanos já trazem isso há muito tempo. E principalmente aí para os nossos alunos e alunas do Solar, que valorize essas mulheres empreendedoras que vocês têm pertinho de vocês, né? Isabela, Dona Yolanda, que sempre abriu muitas oportunidades para que a gente criasse dentro do Solar, para que a gente ousasse, para que a gente construísse conhecimento. O professor, ele não é um mero reprodutor, ele está ali construindo junto. Então, nossos queridos alunos e alunas, valorizem essas mulheres que vocês têm aí muito perto de vocês como exemplo. Não somos todos falíveis, né, Jana? Todos nós aqui erramos e acertamos, mas eu acho que a gente tem muito que aprender olhando esses exemplos que estão próximos a gente, não apenas idealizar o que está longe, mas valorizar o que está perto. Era isso. Jana, suas palavras finais. Bom, eu queria agradecer mais uma vez o convite e dizer que eu acho que essa pauta feminista ela começa primeiro por um processo de autoconhecimento, né? Distinguir aquilo que eu quero, aquilo que a sociedade quer que eu faça, esse é passar pelo autoconhecimento. E entender que essa pauta feminista é uma pauta de todo mundo, não é uma pauta só das mulheres, é uma pauta também dos homens. Porque na medida em que a gente vê, nós mulheres somos metade da população mundial. E a gente não está ocupando metade dos cargos de liderança, metade dos cargos políticos, né? Então, assim, é pensar que metade da população está sofrendo, inclusive na pobreza. Então, ser feminista é buscar um mundo em que todo mundo tem oportunidade, todo mundo mesmo. Então, esse fica o meu recado. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês e a gente se encontra por aí. Maravilha. Se cuidem, protejam-se. Eu vou estender essa coisa de que a mulher pode ser o que ela quiser, como quando um grupo alcança um determinado valor ou reconhecimento, toda a sociedade ganha. E eu acho que tanto a mulher quanto o homem,
eles têm o direito de serem aquilo que eles quiserem. Então, a pauta feminista, ela é também uma pauta, como você acabou de falar, dos homens, né? Porque a conquista de direito é para todos nós. Queridas, muito prazer estar aqui com vocês. A gente quer agradecer mais uma vez a Sol de Janeiro com essa parceria sensacional nesse ciclo de lives que vai acontecer agora, todas as segundas do mês de março. Então, até a próxima e um grande beijo. Boa noite. Boa noite, gente. Um abraço em todos e todas. Se cuidem. Boa noite.